Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A parábola da dracma perdida fala sobre a forma como Deus busca o pecador perdido e se alegra com seu arrependimento. Essa parábola contada por Jesus está registrada em Lucas capítulo 15, verso 8 ao 10. E nosso estudo está baseado no livro Parábola de Jesus, capítulo 15, A Esperança da Vida. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Queremos te agradecer por mais um estudo da tua palavra e pedir a unção do teu Espírito Santo para que possamos entender o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 15, o verso 8 até o 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O evangelista Lucas registrou a parábola da dracma perdida num capítulo onde duas outras parábolas também foram registradas. São elas a ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Obviamente, existe uma profunda ligação entre as três parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Na ocasião em que contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação da sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Por isso, eles eram praticamente excluídos do convívio social. Já os publicanos eram os cobradores de impostos, os judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Era recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essa classe de pessoas. Porém, Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com eles, e até mesmo ia em busca delas. Vamos ler Lucas capítulo 5, o versículo 27 até o 29. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Foi assim com Mateus, um publicano, que o Senhor escolheu para ser um de seus 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei. Com toda a sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo é buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou 3 parábolas, entre elas a parábola da dracma perdida. No Oriente, as casas dos pobres consistiam usualmente em um único quarto, frequentemente sem janelas, escuro. O quarto raramente era varrido, e uma moeda que caísse era facilmente coberta pelo pó e pelo lixo. Para encontrá-la,
Mesmo durante o dia, era preciso acender uma candeia e varrer a casa diligentemente. Essa dracma perdida, em algumas traduções, moeda de prata, era uma moeda grega, tal como o denário romano. A dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. O dote de casamento da mulher comumente consistia em moedas que ela guardava cuidadosamente como seu maior tesouro para transmitir às filhas. A perda de uma dessas moedas era considerada séria calamidade e sua recuperação era a causa de grande alegria, de que as vizinhas participavam prontamente. E achando-a, disse Cristo, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 9 e o verso 10. Essa parábola, como a anterior, descreve a perda de alguma coisa que por diligente procura pôde ser recobrada. E isto com grande alegria. As duas parábolas representam classes diversas. A ovelha perdida sabe que está perdida, deixou o pastor e o rebanho e não pode salvar-se por si. Representa os que reconhecem estar separados de Deus, estão numa nuvem de perplexidade, em humilhação e muito tentados. A dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição. Estão alienados de Deus, mas não o sabem. Sua vida está em perigo, porém estão disso inconscientes. E vamos ler Salmos 119, verso 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Nesta parábola, Cristo ensina que mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus são objeto de seu amor piedoso. Precisam ser procurados para serem reconduzidos a Deus. A ovelha afastou-se do redil, vagueava no deserto ou nas montanhas. A dracma foi perdida em casa, estava próxima, contudo só podia ser descoberta por meio de busca diligente. Nesta parábola há uma lição para as famílias. No círculo familiar há muitas vezes grande diferença quando a condição espiritual de seus componentes. Pode haver um entre eles que esteja separado de Deus, mas com pouca ansiedade é sentida na família, pela perda de uma das dádivas confiadas por Deus. Embora esteja sob pó e lixo, a moeda é ainda de prata. O possuidor procura porque é de valor. Assim, todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus, como a moeda traz a imagem e a inscrição do poder reinante. Igualmente, quando foi criado, o homem trazia a imagem e a inscrição de Deus, e conquanto agora, manchada e desfigurada pela influência do pecado, permanecem em toda a alma os traços dessa inscrição. Deus deseja recobrar essa alma e sobre ela gravar sua própria imagem em justiça e santidade. A mulher da parábola busca diligentemente a dracma perdida, acende a candeia, varre a casa, remove tudo que possa impedir sua procura. Embora uma única dracma esteja perdida, não cessem seus esforços até encontrá-la. Semelhantemente na família, se alguns membros estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo o meio possível para recuperá-lo. Por parte de todos, haja um diligente e cuidadoso exame próprio. Observem-se os costumes da vida. Vede se não se comete uma falta ou erro no governo do lar, pelo qual se confirme na impenitência. Se na família um filho
não estiver consciente de sua condição pecaminosa, os pais não devem descansar. Acende-se a candeia, examinai a palavra de Deus, e a sua luz procurai diligentemente tudo o que houver na casa, para ver por que esse filho está perdido. Examine os pais o próprio coração, esquadrine seus hábitos e costumes. Os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Há pais e mães que anelam trabalhar em qualquer missão estrangeira. Muitos há que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos são estranhos o Salvador e sua compaixão. A obra de ganhar os filhos para Cristo, muitos pais confiam ao pastor ou ao professor da escola sabatina. Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. A educação e a instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a família. Diligente e perseverante pela negligência desse trabalho a nós confiado. Provamos-nos mordomos infiéis e Deus não o desculpará. Todavia, os que incorrerem em tal desleixo, não desesperem. A mulher que perdeu o dracma procurou até achá-la. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer, vamos ler Isaías 8:18, eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilha em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Isto é o verdadeiro serviço missionário do lar, e é tão útil para os que o fazem, como para aqueles para quem é feito. Por interesse fiel pelo círculo do lar, nós nos tornamos aptos para trabalhar pelos membros da família de Deus e com os quais, se permanecemos leais a Cristo, viveremos durante toda a eternidade. Devemos manifestar pelos irmãos e irmãs em Cristo o mesmo interesse que demonstramos em família. É plano de Deus que tudo isso nos habilite a trabalhar por outros ainda, ampliando-se a simpatia e engrandecendo o amor. Acharemos em toda parte alguma obra. A grande família humana de Deus abrange o mundo e nenhum dos seus membros deve ser esquecido por menosprezo. Onde quer que estejamos, a dracma perdida espera nossa procura. Dia após dia, encontramos-nos com pessoas que não tomam interesse em coisas religiosas. Falamos com as mesmas e as visitamos, manifestamos interesses pelo seu bem-estar espiritual. Expomos-lhe Cristo como um Salvador que perdoa os pecados. Falamos-lhes do amor de Cristo que nos inflamou o coração. Se não, como enfrentaremos perdidas eternamente, perdidas quando juntas estiverem perante o trono de Deus? Quem pode calcular o valor de uma pessoa? Se quiserdes conhecê-lo, ide ao Getsemane e vigiai lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando suava grandes gotas de sangue. Contemplai o Salvador crucificado, ouvi o brado do desespero. Vamos ler Marcos 15:34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vede a fronte ferida, o lado transpassado, os pés perfurados. Lembrai-vos que Cristo tudo arriscou para nossa redenção. O próprio céu esteve em jogo, meditando junto à cruz que Cristo teria dado sua vida por um único pecador que seja. Podeis apreciar o valor de uma pessoa? Se você estiver em comunhão com Cristo, valorizará todo ser humano como Ele o fez.
sentirá pelos outros o mesmo profundo amor que Cristo sentiu por você. Então estará apto para cativar e não afugentar, atrair e não repelir aqueles por quem ele morreu. Ninguém seria jamais reconduzido a Deus se Cristo, por ele, não fizesse um esforço pessoal. E é por esse trabalho pessoal que podemos salvá-lo. Quando você vir os que baixam a sepultura, não descansará em tranquila indiferença e sossego. Quanto maior o pecado deles e mais profundo sua miséria, tanto mais sincero e ternos serão os esforços para sua recuperação. Discernirá a necessidade dos que sofrem em pecado contra Deus e são oprimidos pelo fardo da culpa. Seu coração transbordará de simpatia por eles, estender-lhe-á uma mão auxiliadora nos braços de sua fé e amor, levá-los a Cristo, cuidará deles e os animará em sua simpatia e confiança, tornar-lhe-á difícil cair em sua estabilidade. Nesta obra, todos os anjos do céu estão prontos a cooperar. Todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro, por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Não quer você hoje ser achado por Cristo e aceitá-lo como seu Salvador pessoal? Veja, o mundo caminha para a destruição. Tudo terá um fim. E nossa única esperança é Jesus Cristo. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. Hebreus 3, versículo 15. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos entregar nossas vidas ao Senhor nosso Deus. Venha perdoar nossos pecados. Derrame seu Espírito Santo em nossas vidas. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.